Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje, amados, um texto muito, muito precioso das Escrituras, para o meu coração particular, que está em Mateus capítulo 14. Peço a gentileza de você abrir o texto comigo e, após a leitura, permanecer com o texto aberto. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Esse texto diz assim, Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. O contexto dessa passagem sugere-nos dois fatos ocorridos com Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, que diz a Bíblia, ele não tinha tempo para comer. Tamanha demanda das multidões que, com suas múltiplas necessidades, procuravam Jesus. O segundo fato é que Jesus acaba de receber uma trágica notícia: o assassinato crudelíssimo de seu precursor, João Batista, que foi arrancado da masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, e degolado por ordem do tetrarca Herodes Antipas. Diante desses dois fatos, Jesus tomou uma decisão: sair com seus discípulos para um lugar ermo, para um lugar de refúgio, para um lugar de descanso, diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus chega no local com seus discípulos, a multidão já estava lá à espera de Jesus. Em vez de Jesus despedir a multidão e continuar de férias com os seus discípulos, Jesus teve compaixão daquele povo, passou a ensinar o povo, a curar os seus enfermos. Quando o dia já se declinava, e os discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus. E eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, já está ficando de noite, o dia já vai declinar, esse lugar é ermo, aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado,
também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. Então, o melhor a fazer, Jesus, é mandar esse povo embora, porque aqui não dá para ficar. Então diz a Bíblia que Jesus os constrange ainda mais, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados de fato, porque é muita gente, não tem lugar para comprar comida, também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Aliás, fizeram uma pesquisa, identificaram que eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixinhos, para uma despesa de 12.000 pessoas. Impossível. Entretanto, o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. O que é impossível para os homens é possível para Jesus. E ele então multiplica pães e peixes e entrega aos seus discípulos, para que os seus discípulos dessem para as multidões o pão e o peixe. E é aí então que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Logo a seguir, o quê? Logo a seguir, o que acabamos de relatar. Bom, mas isso nos leva a uma pergunta inevitável, e a pergunta é esta: por que Jesus não permitiu que os seus discípulos ficassem com ele para despedir as multidões? Por que Jesus não pede, não aconselha, mas compele, ordena, obriga os discípulos a embarcar e atravessar para Cafarnaum, enquanto ele ficou sozinho despedindo as multidões? Do que Jesus está querendo proteger os seus discípulos? Por que Jesus imperativamente retira os seus discípulos de cena? Mateus não responde essa pergunta. Mas o texto paralelo de João 6, versículo 15, nos dá a explicação. É que quando essa multidão foi alimentada por Jesus, diz o texto, que esta mesma multidão vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei. Em outras palavras, um Messias político, um Messias que veio apenas para resolver os seus problemas imediatos, para curar enfermos, para alimentar famintos. Nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, porém, a razão principal pela qual Jesus veio a este mundo não foi para fazer milagres. Os milagres que Jesus realizou são chamados pelo evangelista João de sinais, sinais da sua messianidade, da sua divindade, mas a razão principal pela qual Jesus desceu do céu à terra foi para morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar para nossa justificação e nos dar a vida eterna. Portanto, Jesus não quer que os seus discípulos sejam expostos a essa cosmovisão, a essa tentação, a essa sedução de olhar para ele apenas como um operador de milagres e não como salvador do mundo. Então Jesus tira os seus discípulos de cena, para que eles não fossem expostos a essa pressão e sedução da multidão, enquanto ele sozinho ficou para despedir as multidões. A pergunta talvez seja esta: esse povo, o povo israelita, tinha razões para ter a expectativa de um Messias que viria ao mundo para quebrar o jugo da escravidão e resolver os seus problemas imediatos? E a resposta é um sonoro sim. Porque se você fizer uma breve retrospectiva da história de Israel, você verá que grande parte da história do povo de Israel foi uma história de escravidão e de opressão de seus inimigos. Se não, vejamos.
Deus dissera já para Abraão que a sua descendência, que seria tão numerosa, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas dos céus, seria escrava no Egito. E por 400 anos esse povo ficou no Egito, e grande parte desse tempo debaixo do chicote, da opressão, de trabalhos forçados. O povo foi tirado da escravidão por mão forte e poderosa de Deus, e nos 40 anos que Israel caminhou pelo deserto, foi oprimido pelos amalequitas, pelos amonitas, pelos moabitas, pelos edomitas, pelos seus inimigos. Entraram na terra pela liderança de Josué, e diz Josué 13:1 que não conquistaram toda a terra, e os povos cananeus foram como espinhos em suas ilhargas. Depois de um longo período, chamado período dos juízes, 330 anos, o maior período de instabilidade de Israel, e em grande parte desse período Israel viveu debaixo da opressão dos povos vizinhos, maiormente dos filisteus. Então o povo pediu um rei, e estabelece-se a monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel vai morrer num campo de batalha contra os filisteus, seus inimigos. Depois da morte de Salomão em 931 a.C., por inabilidade política do filho de Salomão, Roboão, o reino de Israel é rasgado. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, o reino de Israel, que durou 209 anos, de 931 a 722, e grande parte desse tempo, governado por 19 reis, 8 dinastias, foi de opressão a Israel. Até que em 722, a Assíria levou esse povo para o cativeiro. O reino do sul aguentou um pouco mais, mas em 586, Jerusalém foi tomada pelos caldeus. Jerusalém foi destruído, o templo de Salomão foi destruído, e o povo foi levado para uma escravidão de 70 anos. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do governo e opressão do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, e Israel ficou sob o domínio do Império Grego. Alexandre o Grande morre aos 32 anos, 33 incompletos. Israel agora está debaixo da opressão dos Ptolomeus do Egito, dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista esse território de Israel, e agora Israel está debaixo do governo e da opressão do Império Romano. Então era legítimo que esse povo esperasse um Messias, que fosse um rei político, que pudesse libertá-los do jugo e resolver os seus problemas do aqui e do agora. Essa expectativa era tão forte, que até depois da ressurreição de Jesus, os próprios discípulos dele ainda nutriam essa esperança. Quando Jesus, falando da promessa do Pai, perguntaram: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus: não vos compete saber, nem tempos, nem épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, Jesus está querendo poupar os discípulos dessa agenda perigosa e sedutora, de olhar para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo. Bom, já que as férias foram frustradas, o mínimo que os discípulos podiam esperar é que pelo menos voltassem em paz para casa. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui então começam as lições do nosso texto que eu quero partilhar com vocês. A primeira lição do texto: mesmo quando você está andando com Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, ainda assim você enfrenta tempestades na vida. Nós não temos imunidade especial. A nossa vida não se desenrola numa bolha, numa redoma de vidro, num parque de diversões. Aqui enfrentamos tempestades, ventos contrários, perigos, ameaças. Você vê gente cheia do Espírito Santo, lidando com a doença crônica, dolorosa, progressiva,
gente cheia de Deus. Missionário sai para fazer a obra de Deus e enfrenta uma colisão. E o seu corpo é arrancado do meio de ferragens retorcidas. Crente cheio da graça, chora a dor da doença e enfrenta a dor do luto. Aqui enfrentamos tempestades. Essa é a primeira lição do texto. A segunda lição do texto é que nas nossas tempestades, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Sempre. Não no nosso tempo, não do nosso jeito. Notem vocês que quando os discípulos saem, por ordem de Jesus, ainda é dia. O percurso não dá 1 hora de viagem. E já passam das 3 da madrugada e eles estão no epicentro da tempestade. Pastor Seni, o evangelista que narra o fato, não põe no texto nenhuma emoção dos discípulos, nem qualquer pergunta deles. Porém, imaginemos que muitas perguntas deveriam ter sido feitas dentro daquele barco. Por que Jesus não deixou que nós ficássemos com ele? Por que Jesus não veio conosco? Por que é que ele não nos ajuda? Porque o texto nos informa que Jesus sobe sozinho o monte para orar, depois que despede as multidões, e Marcos 6,48, que é texto paralelo, diz que lá do monte Jesus os vê em perigo. Olha, se Jesus os vê em perigo, a pergunta é por que é que ele não socorre logo que constata o perigo? Por que demora? Quantas perguntas são feitas? E às vezes a vida é feita de muitas perguntas e nem tantas respostas. Agora eu vou lhe dizer que ele sempre vem. Não no nosso tempo, não do nosso jeito. Porque às vezes a gente quer que Jesus faça na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Às vezes a nossa postura é a postura do Naamã. Lembra do Naamã? General, ministro da defesa da Síria? Quando ele vai para Israel, para que Eliseu ore por ele, eu posso até pensar, pastor Fabiano, que o Naamã escreveu a liturgia do culto da sua cura. Porque ele imaginou a cena, que Eliseu viria, imporia as mãos sobre ele, um ritual talvez até muito emotivo e até místico. E diz a Bíblia que quando ele chega no local onde Eliseu estava, nem sequer sair da casa Eliseu saiu, nem foi ao seu encontro, apenas mandou-lhe um recado, diz o general aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes, e o camarada protestou, falou, para um pouquinho só, eu não fiz uma viagem da Síria aqui com uma grande comitiva, para esse profeta nem vir falar comigo, eu queria que tapete vermelho, eu esperava que ele viesse e impusesse as mãos, aliás eu escrevi já a liturgia do culto da minha coisa, tem que ser do meu jeito. Não, Deus não submete a nossa agenda. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre, e Ele faz do seu jeito, Ele faz no seu tempo, para o louvor da sua glória. Terceira lição do texto. Jesus sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Vocês bem sabem que a vigília era dividida em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília, e das 3 da madrugada às 6 da manhã a 4ª vigília. A pergunta é, se Jesus estava vendo os discípulos em dificuldade, conforme Marcos 6,48, lá do monte, onde estava orando, por que ele só veio na 4ª vigília da noite? Deixa eu fazer um checklist. Quantos aqui nesta noite já oram por uma causa há mais de 5 anos? Quem aqui já ora há mais de 5 anos por uma causa? Você já perguntou para Deus por que a resposta não chegou até hoje?
Ele tem poder para fazer agora? Na primeira oração que você fez? O que significa para nós a quarta vigília da noite? Numa linguagem bem brasileira, já que a maioria de vocês são brasileiros. Quarta vigília da noite é o último furo da correia. É a última volta do ponteiro. É aquela situação que você diz, agora não tem mais jeito. Agora a doença não tem mais cura. Agora o casamento não tem mais recuperação. Agora a situação encruou. Agora já joguei a toalha. Agora já desisti, agora não tem mais jeito mesmo. Às vezes ele vem na quarta vigília da noite para dizer para você e para mim e para nós que quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, ele ainda tem todo o poder. Quando a terra dá o diagnóstico, não tem cura, ele diz, se eu agir, eu levanto o doente. Aquele problema que não tem saída, ele abre uma saída. E ele faz isso para que quando o milagre acontecer, todos saibam que não foi esforço humano, não foi iniciativa humana, não é a estratégia humana, foi obra dele, exclusivamente dele, para que a glória seja toda dele. Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Eu estava pregando num congresso em Feira de Santana, no final do ano passado, congresso de família. E estava comigo o pastor Harley Mafra, da Primeira Igreja Batista de São Paulo, como um dos preletores. O pastor Harley Mafra era um empresário de sucesso em São Paulo. Um dia ele estava fazendo uma viagem com outros empresários, seus amigos, hospedaram no mesmo hotel, desceram para jantar. Após o jantar, alguns saíram, e quando ele se levanta e vai ao banheiro do hotel, se depara com seus colegas empresários cheirando cocaína. Ofereceram para ele. Tolamente ele aceitou. E ficou preso do primeiro dia, a partir do primeiro dia, da primeira experiência. A vida foi derretendo. O casamento foi entrando em colapso. A vida financeira foi desidratando. A crise pessoal e familiar foi se agigantando. Ele não suportava mais tanta angústia. Então ele tomou uma decisão. Arrumou as malas e disse para a família, eu vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver debaixo de pontes e viadutos e marquises. 7 anos como mendigo, destruído pela cocaína e pelo crack. Sua família nunca desistiu de procurá-lo. 7 anos, nunca encontrou sequer uma informação. Um dia ele estava tão destruído, arruinado, de madrugada, atravessando uma ponte, quando uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, encontra com ele em cima da ponte, olha para ele e diz, ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele acaba de atravessar a ponte e entra numa praça, e naquela noite, como tantas outras, a sua filha o procurava. O procurava. E ela olha de longe, observa, torna a olhar, reconhece, é o papai. Sai do carro, abraça aquele homem maltrapilho, mal cheiroso, bota dentro do carro, 7 anos de lutas em clínicas de recuperação. Harley Mafra recuperou a sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou a sua saúde física. Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou as suas finanças. Harley Mafra é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na história dele na 4ª vigília da noite. Virou a mesa da história, mudou o placar do jogo e restaurou a sua vida. Ele sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. 4ª lição do texto. Jesus sempre vem.
E às vezes ele vem andando sobre o mar. Por que ele não veio de uma maneira convencional? O que significa ele vir andando sobre as ondas? Ele está dizendo, aquilo que é maior do que você, aquilo que você não consegue administrar, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que conspira contra você, aquilo que ameaça você de morte, está literalmente debaixo dos meus pés. Os seus problemas são maiores do que você, mas Jesus é maior do que os seus problemas. Hoje ele está aqui. E eu não sei quais são os seus problemas. Mas Jesus está dizendo pela sua palavra, eu estou colocando os seus problemas debaixo dos meus pés. Eu tenho o controle. Eu tenho autoridade. Eu tenho o poder nos céus e na terra. E não há nada que possa desafiar o meu poder. Quinta lição. Jesus sempre vem. E ele vem também para trazer clareza, luz para as mentes confusas. Porque notem que quando os discípulos naquela noite escura, talvez um relâmpago luzidio abre um facho de luz na noite escura, e eles olham, enxergam alguém caminhando e concluem, é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas para um pouquinho só. Esses discípulos já eram crentes e ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, há crentes até hoje que acreditam em fantasmas. A grande pergunta é por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta é, dos discípulos de Jesus, 12, exceto Judas Iscariotes, todos os outros eram galileus. Só Judas Iscariotes nasceu na Judéia. E a Galileia, que é a parte norte de Israel, era a região mais habitada na época, tinham 204 pequenas cidades e aldeias, cercadas de povos gentílicos, de povos pagãos, com muitos deuses, com muitas crenças, com muitas crendices. Era chamada na Bíblia de Galileia dos gentios. Tanto é verdade que Mateus 16, texto a seguir ao nosso, quando Jesus está lá no extremo norte de Israel, na Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma enquete com seus discípulos, perguntando assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas, mas para um pouquinho só. Você está dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? Mas João Batista foi assassinado. Você está me dizendo que esse Jesus aqui é o Elias? Bom, mas o Elias foi para o céu há muito tempo, foi trasladado. Você está me dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias morreu há séculos. Você está me dizendo que esse Jesus aqui, alguns dos profetas, mas todos os profetas são mortos. Como assim? É que naquele tempo eles acreditavam em metempsicose, em transmigração das almas. Chamamos hoje de reencarnação. Agora preste atenção nisso. Quando a teologia é falsa, o que ela produz é tormento, é medo, é pânico. O que traz paz, luz, entendimento, sossego e libertação é a verdade, é o Evangelho. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vem para trazer luz, clareza, entendimento para as mentes confusas. Sexto lugar, ele sempre vem. E ele vem, sabe para quê? Para acalmar o nosso coração e para acalmar a nossa tempestade. Jesus disse para os discípulos assim, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Irmãos amados, nós temos medo. E sabe quando é que nós temos medo? Sempre que algo ou alguém parece nos desafiar.
e nós não temos forças para resistir. E eu vou lhe garantir que o único antídoto eficaz para você vencer o medo não é a força de seus músculos tonificados, não é o seu dinheiro, não é a sua influência política, é a consciência de que Jesus acaba de chegar na sua história. Só Jesus pode arrancar esse medo do coração. Agora é muito curioso que há 2 relatos de tempestades nos evangelhos. O primeiro registro está em Marcos 4, e o segundo registro é esse de Mateus 14, mas no primeiro relato, Jesus primeiro acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Aqui na segunda tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. A pergunta é, por que Jesus mudou de metodologia? Sabe por quê? Porque tem hora que a maior tempestade que assola a nossa vida está do lado de fora de nós. Tem hora que a maior tempestade que assola a nossa vida está dentro de nós. Tem hora que o seu problema são as circunstâncias, tem hora que o seu problema são os seus sentimentos. E Jesus está aqui hoje. E Ele conhece a tempestade de fora, e Ele conhece a tempestade de dentro. E Ele acalma a tempestade de fora, e Ele acalma a tempestade de dentro. Ele acalma as circunstâncias, Ele acalma o seu coração. Jesus sempre vem. E Ele vem também para levantar o caído. Às vezes a gente critica o Pedro, mas não devíamos criticar não. Porque dentro daquele barco, o único que teve coragem e fé para dizer para Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz, pode vir, Pedro. Agora pense na experiência do Pedro. O barco assolado pela fúria do vento, dançando descontroladamente, pela fúria das ondas que assolavam aquele barco frágil. E o Pedro pula do barco, o mar é empolado, e aquelas águas revoltas se tornam terra firme debaixo dos seus pés. E ele caminha sobranceira olhando para Jesus. De repente, diz a Bíblia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro. Pedro está aqui hoje. Mas ele não está entre nós. Ele mora debaixo da nossa pele. O coração dele bate em nosso peito. O sangue dele corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento eu tirei os olhos de Jesus. E disse, Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Se nós tirarmos os olhos de Jesus por um minuto sequer, nós começamos a afundar. Nós começamos a afundar. O que me encanta em Pedro é que ele não tenta resolver o problema com a sua força. Ele grita por socorro, salva-me, Senhor. Eu quero dizer para você hoje que Jesus não está num monte olhando você em dificuldade. Hoje Ele está à destra de Deus Pai como nosso grande sumo sacerdote. E se você e eu gritarmos, socorre-me, prontamente Ele vem nos socorrer. Prontamente Ele vem nos libertar. Prontamente Ele vem para nos tirar das gargantas da morte. E diz a Bíblia, que quando Jesus tira o Pedro das gargantas da morte, dá-lhe um tapinha de luva cheio de doçura e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era o vento, o problema era a dúvida. O problema não era a tempestade, o problema era a incredulidade. Ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Diz o texto, que ambos subiram para o barco, e cessou o vento. Ele acalma o coração e Ele acalma a tempestade. Jesus está aqui hoje, não só para trazer paz para a sua alma, Ele está aqui hoje para resolver o seu problema. Mateus não nos informa isso de novo, mas João
6:21 nos diz que quando Jesus subiu para o barco e cessou o vento, eles chegaram ao seu destino. E você e eu chegaremos ao nosso destino. E eu não estou falando de um porto, eu não estou falando de um cais, eu estou falando do nosso destino eterno, nas praias áureas da eternidade. Chegaremos. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que Deus nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo é aberto, sai de lá de dentro um bando de gafanhotos a ponto de escurecer a luz do sol, e esses gafanhotos são demônios, com cabeça de cavalo, com cara de homem, com cabelo de mulher, com dentes de leão, com couraça de ferro, atormentando os homens como a picada de um escorpião. E o que significa isso? Cabeça de cavalo é porque o cavalo era a mais poderosa arma de guerra naquele tempo. Rosto de homem, inteligência, estratégia. Cabelo de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraças de ferro, esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais. Picada de escorpião, infligindo sofrimento e dor atroz. Agora preste atenção. Esses gafanhotos que são demônios, não são gafanhotos que vão devastar a vegetação, como é natural do gafanhoto fazê-lo. Eles vêm para atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. No dia que você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e os demônios não têm autoridade a atormentar você que tem o selo de Deus. Apocalipse capítulo 13, diz que todos os povos e nações da terra vão adorar o anticristo. Todos os povos e nações vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não vai perder nenhum dos seus cordeiros, nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Nenhum deles vão se perder para o anticristo. Todas as ovelhas de Cristo vão estar agarradas, seguras, protegidas em seus braços, e nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Todos nós chegaremos salvos e seguros no nosso destino. Louvado seja Deus. Bom, mas eu quero encerrar remetendo vocês ao último versículo. Versículo 33. Quando Jesus sobe para o barco, cessa o vento, seus discípulos o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Isso me sugere, amados, a pergunta mais recorrente da teologia e da filosofia. E a pergunta mais recorrente é esta: se Jesus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem sem tempestade? Não seria muito mais fácil um voo de cruzeiro sem turbulência? Por que sofremos? E a resposta é dupla. Primeiro, para que nós, na tempestade, o adoremos. Leia sua Bíblia e você verá que toda vez que alguém está adorando, está prostrado. Porque não dá para ficar diante daquele que é santo, 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 de nariz empinado. Garanto-lhes, entretanto, que mais pessoas se dobram na tempestade do que na bonança, na doença do que na saúde, na adversidade do que na prosperidade. Conforme diz o profeta Naum, às vezes Deus faz o caminho de acesso dele ao nosso coração na própria tempestade. Segundo lugar, o Senhor permite a gente passar por tempestade para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Verdadeiramente és filho de Deus.
Agora notem, esses homens já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, eles já viam Jesus dar audição aos surdos, eles já tinham visto Jesus dar voz aos mudos, eles já viam Jesus dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus está fazendo um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. O Senhor não quer que você e eu tenhamos apenas uma experiência com Ele de segunda mão. Eu creio em Jesus porque fez tantos milagres na vida do fulano, na vida do Beltrano, na vida do Cicrano. Mas a pergunta é, o que Ele já fez na sua vida? Às vezes, nós somos como Jacó. Eu vou ilustrar para encerrar. Lembra do Jacó? O neto do Abraão? O filho do Isaac? A Bíblia diz que ele saiu de casa depois de trair o irmão e enganar o pai. Fugido às pressas, jurado de morte pelo próprio irmão. E às vezes a gente imagina que o Jacó, quando saiu de casa, era um adolescente inconsequente, que vivia na barra da saia da mãe, que controlava a vida dele. Mas o Jacó, quando saiu de casa fugido, ele tinha 77 anos. Solteiro. Então tem esperança para vocês, viu? Fiquem tranquilos, para acalmar o coração. Pastor, o senhor não está chutando não sobre essa idade dele quando saiu de casa? Não, não estou, eu vou provar rapidinho para você que eu não estou chutando. Ele sai de casa com 77 anos, vai para Padã Arã e trabalha 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. Quando então, depois de 14 anos, nasce-lhe José. Então, o Jacó, que saiu com 77 anos, com mais 14 anos, tem 91 anos, quando José nasceu. Pois bem, ele tem que ficar mais 6 anos lá, porque o sogro não deixa ele ir embora. Então, quando ele sai de Padã Arã para voltar para Canaã, ele tem 97 anos. Saiu com 77, mais 20, 97. O José tem 6. Diz a Bíblia que o José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito com 17 anos. Bom, se Jacó tinha 97 e o José 6, agora então Jacó tem 108 anos, quando o José foi vendido para o Egito. O José ficou lá 22 anos, quando leva a família para o Egito. Se Jacó tinha 108 anos, quando José foi vendido, 22 anos depois, o Jacó tem 130 anos. A Bíblia diz que ele tinha 130 anos quando foi para o Egito. Ficou lá 17 anos, morreu com 147 anos. Então está provada a tese que saiu de casa com 77 anos de idade. Bom, voltando ao Jacó. Jacó sai de casa aos 77 anos, fugido, e o primeiro pouso dele na estrada foi em Betel. E lá Deus se revelou a ele da seguinte maneira: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas Deus não complementa, eu sou o teu Deus. Deus não diz isso. Até os 77 anos, Jacó só conhecia Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. Quando ele retorna a Canaã com 97 anos, passando o val de Jaboque, Deus entra em luta com ele. Ele resiste, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Deus o deixa aleijado, para não perdê-lo para sempre. E ali no val do Jaboque, Deus muda o nome dele, Deus muda a história dele. E ele diz: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E a partir do val de Jaboque, Deus se revela na história com outro nome: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora Jacó conhece a Deus pela sua própria experiência. Às vezes Deus permite a tempestade para que você o conheça pessoalmente, profundamente, de primeira mão, e não
apenas o Deus do meu avô e o Deus do meu pai. Pois bem, eu quero concluir dizendo que às vezes nós passamos por tempestades. Eu não sei se você está passando por uma. A nossa família tem passado por uma grande tempestade nos últimos 4 meses. Muitos aqui têm nos acompanhado. O nosso netinho Pedro nasceu precocemente, uma precocidade extrema, com 6 meses. Nasceu, além de uma precocidade extrema, com apenas 1 quilo, fortemente infectado pela infecção que tomara o corpo da sua mãe. Com 3 dias de vida, ele sofreu uma grande cirurgia. O intestino rompeu e precisou tirar quase 20 centímetros do seu intestino. Uma semana, uma segunda grande cirurgia. Os médicos não deram qualquer esperança. Algumas vezes os médicos chamaram a família e disseram: se vocês acreditam em Deus, então orem, porque a medicina não tem mais o que fazer. Durante 2 vezes, ele ficou 50 horas cada vez sem fazer xixi. 50 horas. E os médicos disseram: os órgãos vão entrar em falência e não tem o que fazer. Numa dessas chamadas da família para dizer: não tem mais jeito, estamos jogando a toalha, a minha nora chega e diz para o médico: eu queria tanto pegar o meu bebê no colo, cheio de fiação para todo lado, ligado às máquinas. E o médico disse: não faça isso, mãe, a senhora vai ter um grande trauma e vai morrer no seu colo. Chega um médico mais experiente, diz: bota o seu bebê no colo. Colo de mãe é vida. E a hora que ela bota o bebê no colo, os indicadores estavam todos na pior situação, começaram a acertar. 102 dias no CTI. A semana passada fez a 4ª cirurgia. E ele está bem. E ele está em casa. E nós estamos cheios de esperança de que Deus vai completar a sua obra na vida dele. O Senhor sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você está passando, mas Jesus está aqui para acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias da sua vida. Se você quer que a gente ore por você, no seu lugar, fique em pé, por gentileza, nós vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta noite, porque não há outro Deus além de ti, não há Deus como tu. Nós te adoramos porque, mesmo quando passamos aperto, tu jamais nos abandonas, tu estás conosco. E quando nós achamos que não tem mais saída, tu chegas para acalmar o nosso coração, para acalmar as circunstâncias. E tu conheces, meu Deus, cada pessoa que entrou nesse santuário. Tu conheces cada pessoa que está agora conectada conosco de forma virtual. Deus, vai ao encontro de cada um, com aquela experiência que só o Espírito Santo pode produzir. Revela-te a estas pessoas, exalta o teu santo nome, traz cura, Senhor, traz libertação, traz salvação, traz consolo, traz o refrigério do teu Espírito, que ao voltarmos para casa hoje, voltemos debaixo da tua bênção e do teu consolo. Receba, Senhor, o nosso tributo de gratidão e louvor, por quem tu és e pelo que tu fazes, no glorioso e bendito nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Aleluia, amém.